Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa palestra da Aflorar sobre os monstrinhos da ansiedade. Eu sou Vanessa Cortes Almeida, eu sou administradora de empresas no segmento da área da saúde e também sou psicoterapeuta e CEO da Aflorar Desenvolvimento Humano e Organizacional. E hoje a gente trouxe esse tema para vocês, o monstrinho da ansiedade. Eu não tenho só um monstrinho aqui não, tá? Eu tenho dois monstrinhos que vão passar esse momento aqui com a gente e eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre eles. O monstrinho da ansiedade tão temido, né? Que tantas pessoas têm verdadeira repulsa. Por quê, Vanessa? Porque a ansiedade, sem sombra de dúvidas, ela tem deixado marcas muito ruins. A ansiedade é um processo que está ligado ao nosso estado emocional, né? Ao nosso estado psíquico. É quando acontece alguma coisa que gera na gente sinais no corpo. A gente sente o coração disparar, a gente fica agoniado, a gente fica agitado. Não é assim que funciona? Uma preocupação excessiva, um medo, tudo isso são traços ligados à ansiedade. E aí eu vou fazer uma pergunta que eu gostaria muito de ter a oportunidade de estar ao seu lado agora para saber qual é a sua resposta. Tem alguém ansioso aqui? Você é uma pessoa ansiosa? Agora eu vou mudar a minha pergunta, tá? Você sofre de ansiedade? Percebeu que existe uma diferença muito grande na minha pergunta? Você é uma pessoa ansiosa? Você sofre de ansiedade? Gente, a ansiedade é um processo natural que existe para o ser humano, tá? É como se a gente tivesse um botãozinho aqui, em que toda vez que a gente está diante de uma determinada situação, esse botãozinho ele é acionado. Sabe o botãozinho do corpo de bombeiro? Né? Quando aciona lá, pim, 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 pim. É o que acontece quando esse botãozinho é acionado, quando a gente é submetido a uma determinada situação. Ou quando a gente está diante de uma determinada expectativa. Todo mundo tem o botãozinho da ansiedade, o monstrinho da ansiedade. E quando a gente está diante de uma determinada situação, diante de um determinado contexto em que a gente precisa reagir, esse botãozinho é acionado, tá? Então vocês descobriram agora exatamente a primeira característica mais importante sobre o nosso monstrinho da ansiedade. Ele mora dentro de cada um de nós. Bom, alguns têm esse botãozinho aqui muito desenvolvido, tá? E quando esse botãozinho, esse monstrinho, ele é muito desenvolvido, significa que você tem um traço de personalidade ansioso, você tem um comportamento, uma característica de personalidade ansiosa. Então, eu sou uma pessoa ansiosa. Mas isso não significa que meu amigo aqui, monstrinho, seja ruim. Nas duas situações que eu contei aqui para vocês, ele é necessário e ele é importante. Na primeira situação, em que eu digo para vocês que ele está dentro de cada um de nós, ele é o que nos permite reagir, por exemplo, diante de uma situação ameaçadora. Ele é o que nos impulsiona, por exemplo, a mudar, a sair do lugar, a evoluir, não é? Eu estou diante de uma situação e ele me permite calcular os riscos. Então, tudo isso que eu sinto no meu corpo quando eu estou diante de uma situação de ansiedade é positivo, porque ele me permite reagir, tá certo? Bom, quando ele é mais desenvolvido, e ele faz parte do meu traço de personalidade, ou seja, o monstrinho cresceu demais para mim, isso é uma característica minha. Esse traço de personalidade, ele me permite ser uma pessoa que vive com o pé no futuro. São os ansiosos que evoluem o mundo.
São os ansiosos que estão com o pé no futuro fazendo as coisas acontecerem. Olha para o seu lado. Tem alguém do seu lado que tem uma característica ansiosa? O que essa pessoa faz com aquelas pessoas que são mais quietas? Bora fazer, vamos colocar isso para acontecer. A gente tem que tirar do papel, a gente tem que realizar. Então os ansiosos são aquelas pessoas que estão aqui, ó, projetando lá para frente. E gente, de verdade, a sociedade precisa de toda essa diversidade. Ela precisa dos ansiosos como característica de personalidade. Ela precisa dos mais introvertidos, dos mais quietos. Todos esses comportamentos são necessários para o equilíbrio da sociedade. Então, o que a gente aprendeu até aqui? Que o meu amigo ele não é ruim, não é? Muito pelo contrário, ele é necessário para a evolução do mundo. Vanessa, eu entendi tudo isso que você falou, mas às vezes acontece dessa ansiedade começar a me fazer mal. Eu conheço pessoas, por exemplo, que têm um transtorno generalizado de ansiedade, é uma doença, e a pessoa precisa inclusive tomar remédio. Acontece sim, de verdade, essa ansiedade, esse botãozinho, esse monstrinho, ele pode adoecer e ele pode se transformar em um transtorno de ansiedade. Por que isso acontece? O transtorno de ansiedade, ele pode ter várias razões que desencadearam esse monstrinho se transformar em uma patologia, se transformar em uma doença. O transtorno de ansiedade é quando a pessoa está com esse pezinho no futuro, mas ela só consegue pensar em coisas ruins. Todo o repertório dela, tudo aquilo que ela vislumbra para o futuro, para o daqui a pouco, é algo negativo. E isso traz sensações no corpo muito ruins, às vezes até paralisantes. E se a pessoa associa isso a uma síndrome do pânico, a um processo de depressão, sem sombra de dúvidas, ela precisa de apoio, ela precisa de tratamento terapêutico, ela precisa de tratamento médico para que ela possa cuidar desse monstrinho, para que ele volte a sorrir, tá? Então, entendemos aqui que eu tenho a ansiedade, meu monstrinho da ansiedade, todo mundo tem, que algumas pessoas têm esse monstrinho mais evoluído e existem situações que podem levar esse monstrinho a adoecer, que é o que a gente chama de transtorno de ansiedade. Como a gente também pode, diante de uma situação, estar com o nosso monstrinho saudável, mas que acaba nos trazendo sensações mais latentes e desagradáveis, tá? Então, só para consolidar, essa ansiedade ela pode ser uma característica vital do ser humano, tá? Todos nós temos e alguns têm de maneira mais estruturada, mais desenvolvida. Essa ansiedade, ela pode vir depois de um processo traumático, ela pode ser uma ansiedade, esse monstrinho ficou doente porque sofreu um trauma. Ela pode estar relacionada, associada ao toque, o transtorno obsessivo compulsivo. Sabe aquelas pessoas? A gente às vezes tem a mania de chamar o perfeccionista e dizer assim, você tem toque? Toque, gente, é uma doença, toque é um transtorno, né? Um transtorno obsessivo compulsivo é aquela pessoa que, por exemplo, não pode pisar na linha do chão. Ela tem que pisar dentro do quadrado e ela tem uma obsessão com relação a isso. É uma pessoa que não pode sair de casa sem verificar 3 vezes se ela desligou o gás e se ela apagou as luzes. Então ela tem um comportamento obsessivo compulsivo. E meu monstrinho gosta muito do toque. Então ele acaba gerando nessas pessoas, ele cola nessas pessoas doentinho, tá? E fica ali causando uma ansiedade associada ao toque. A gente também pode ter o nosso monstrinho desenvolvido em doenças como a síndrome de burnout. Você já ouviu falar na síndrome de burnout? A síndrome de burnout é uma síndrome de um transtorno de depressão, né? Uma característica de uma depressão, mas que ela foi desencadeada, o gatilho dessa depressão, ela veio através do ambiente corporativo. Ah, Vanessa, então significa que são os ambientes corporativos que causam a síndrome de burnout? Não.
O ambiente corporativo ele pode ser um gatilho para desenvolver a patologia síndrome de burnout. É um quadro de depressão em que o gatilho ele foi, digamos assim, disparado dentro do ambiente corporativo. Ou porque você está trabalhando no lugar em que você não se sente bem, você fez uma escolha de uma profissão em que você não está realizado, ou seu ambiente profissional gera uma pressão muito grande e você não consegue lidar bem com isso. Então, gente, essa relação ela é uma via de mão dupla, né? A empresa, aquele ambiente pode estar desconectado a você, a escolha que você fez, e isso pode desencadear a síndrome de burnout. E o meu amiguinho também gosta de adoecer do lado da síndrome de burnout. Então aí vem junto da síndrome de burnout essa sensação de ansiedade, de ficar projetando tudo de maneira negativa. Ele pode vir com um transtorno do pânico também. Transtorno do pânico é aquele momento em que a pessoa acha que ela vai morrer, né? Que ela vai ter um ataque cardíaco. Ela não tem controle sobre o próprio corpo. Ela sente o coração disparar. Ela começa a ter uma sensação paralisante. E o meu bonequinho também gosta de se associar a situações da síndrome do pânico. Ou ele sozinho pode se desenvolver e ficar doentinho, trazendo o transtorno generalizado de ansiedade, tá? Vanessa, como é que a gente cuida do bonequinho? Terapia, tá? Acompanhamento médico. E se o profissional médico entender que pelo nível da ansiedade é necessário entrar com a medicação, ele também vai passar uma medicação para ajudar a cuidar do nosso doentinho, tá certo? Bom, mas existem fatores na vida, existem escolhas que nós fazemos e coisas para as quais muitas vezes a gente não observa e não olha, que são extremamente relevantes e podem levar ao adoecimento do nosso monstrinho. E eu vou dizer para vocês uma delas. Se chama pensamentos. Pensar é muito bom. Pensar com consciência crítica é melhor ainda. Mas pensar excessivamente é uma bomba contra a qualidade de vida e emoção equilibrada. E isso pode adoecer o nosso monstrinho. Nós vivemos um momento em que a sociedade ela está imersa a um número de informações, de conhecimento, de acontecimentos, como é que eu posso dizer? De um crescimento exponencial. A gente está o tempo inteiro em contato com muita coisa. Isso acaba estimulando os nossos pensamentos. Ou seja, a sociedade moderna, consumista, rápida, estressante, alterou o ritmo da construção dos pensamentos, tá? Então a gente vive com a mentezinha, mais que acelerada, né? A gente está aqui fazendo 200 coisas ao mesmo tempo. E esse comportamento da sociedade moderna gerou um impacto na saúde emocional, no prazer de viver, na inteligência, na criatividade, no relacionamento interpessoal. Ou seja, ele causou um adoecimento coletivo, tá? A gente precisa começar a olhar para isso e ser protagonista do nosso próprio movimento e ser protagonista das nossas escolhas. Peraí, o mundo está acelerado, ele me traz uma série de informações que geram um aceleramento dos meus pensamentos, mas eu tenho uma possibilidade de escolher lidar com isso de maneira diferente. Eu tenho alguns mecanismos que podem favorecer a melhoria disso. Gente, a gente está diante de um novo mundo em que a gente tem liberdade de expressão, a gente tem democratização da informação, não é? Afinal de contas, a internet, a tecnologia, a acessibilidade, a mobilidade trouxe uma democratização da informação. Eu posso hoje ler um livro que está fora da minha possibilidade de compra física e eu posso ler através do meu computador. Não é verdade? Então isso democratiza a informação. Eu tenho uma indústria do prazer crescente. Quantas possibilidades de me divertir, não é verdade?
com um acesso de níveis diferenciados aqui para quem quiser. Então a indústria do prazer me oferece uma gama de possibilidades. Quando que a gente tinha num botão de controle remoto a opção de tantos filmes, tantas séries, tantas novelas, tudo à mão? Não é verdade? Me lembro da época em que a gente, para escutar uma música, a gente queria gravar uma música e o acesso não era tão fácil assim, e a gente colocava aquela fita cassete, fita cassete, né? Colocava a canetinha, deixava no ponto certinho e ficava com o dedinho ali, ó, esperando o radialista terminar de falar, dar início à música pra gente apertar o REC. Então, ter os nossos momentos de prazer, a gente precisava construir com muita maestria, porque as coisas não eram acessíveis como são hoje, né? E hoje a gente tem uma indústria à nossa disposição. A gente está na era do conhecimento, né? A gente pergunta para o Google e ele responde. A gente tem a maior possibilidade de conexão com as pessoas. A gente tem o WhatsApp. Olha o que aconteceu na pandemia. Pessoas ficaram sem a possibilidade de visitar os seus parentes, de ver os seus pais porque são idosos. Reuniões de trabalho. Tudo aconteceu graças à tecnologia. WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter e tantas outras ferramentas, né? Que possibilitaram a conexão humana. E a gente está diante de todo esse cenário de crescimento da própria tecnologia constante e acelerado. E aí eu pergunto, mas por que a gente está diante da geração mais triste e depressiva que já se viu nessa história? Por que as pessoas estão adoecendo tanto emocionalmente se elas estão diante de toda essa evolução da humanidade que possibilita prazer, conhecimento, acesso e conexão humana? Porque já passou da hora da gente ter uma educação emocional. O que a humanidade não tem e que deveria ter desde os primeiros anos de escola. Os pais deveriam ser ensinados, digamos assim, a lidar com as emoções e reproduzir isso para cada filho que chega. Não é verdade? A gente não é ensinado a isso. A gente chega para a criança que está chorando e diz assim para ela, engula o choro. Engolir o choro é reprimir a emoção. A gente não permite que as pessoas sintam as suas emoções. E todas as emoções são necessárias. A tristeza, a alegria, a raiva, todas as emoções que existem são necessárias ao ser humano. Deus não criou esse mecanismo à toa. E o que a gente precisa aprender é a ouvir as nossas emoções. A gente precisa aprender a extrair as informações que as nossas emoções apontam para a gente. Poxa, eu senti uma forte raiva daquela situação. Eu preciso ter um momento comigo mesmo para entender o que me gerou essa emoção de raiva. Qual foi o gatilho? Para que em outro momento eu possa saber lidar com essa emoção quando ela acontecer, no momento em que eu for submetida novamente ao mesmo gatilho. Sabe? E a gente não conversa com a gente. E a gente não se autoavalia, a gente não avalia as nossas emoções, a gente não promove autoconhecimento. Mas eu quero fazer um convite a todos vocês que estão me assistindo agora. Trabalhem o lado emocional de vocês, escutem as emoções de vocês, sejam mais compreensivos com vocês. Quando você estiver no seu momento de tristeza, respeite a sua tristeza. Pare para ouvir o que ela quer te dizer. Quanto mais rápido a gente dá atenção à nossa emoção e escuta o que ela tem a nos dizer, mais rápido também ela vai ficando pequenininha e vai embora. A nossa emoção precisa de compreensão, precisa de análise, precisa de lógica, precisa de escuta. E o convite que eu faço para vocês é urgente. Olhem só esse dado. O Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Michigan aponta que, ao longo da vida,
uma em cada 2 pessoas deve desenvolver um transtorno psiquiátrico, ou seja, 3 bilhões de pessoas. E você tem a oportunidade de não ir para esse lugar, se você aprender a se escutar mais, se você aprender a trabalhar as suas emoções. A gente precisa despertar algumas consciências importantes. Somos livres dentro de nós mesmos? Ou somos prisioneiros do passado e escravos de uma cultura? Aquilo que a gente tem dentro da sociedade, das crenças que nós recebemos e que a gente perpetua, dos nossos pais, da sociedade, isso não pode, você não é capaz, você não tem essa condição, o que mais? Não faz isso que você não vai ter sucesso, dinheiro é uma coisa ruim e uma série de outras crenças limitantes a quais somos submetidos. Faz da gente prisioneiros. E muitas vezes a nossa emoção está tentando dizer pra gente que tem alguma coisa desequilibrada e a gente não consegue escutar. Então a gente precisa ter essa consciência de que a cultura, de que o passado, a gente pode ficar preso no passado por uma relação de culpa com o outro, por uma relação de mágoa, de arrependimento. Isso são fatores que nos prendem ao passado e não nos permite evoluir. Nosso eu é refém da nossa base de dados. Tudo aquilo que a gente registra na memória é o que a gente acessa para buscar informação, para se comportar da maneira que a gente se comporta. Afinal de contas, ninguém conscientemente gosta de sofrer. Mas um dos elementos da ansiedade é exatamente sofrer por antecipação. E quando isso acontecer, a gente precisa dar um choque de realidade no nosso monstrinho. Quando ele estiver aqui desesperado, dizendo pra gente perigo, 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 perigo. E aí você começa a projetar o pior cenário. Minha supervisora me chamou e quer falar comigo. Meu coração dispara. Eu acho que eu vou ser demitida, eu já começo a pensar o que eu vou fazer com a minha rescisão, como é que eu vou dar notícia em casa, como é que eu vou fazer para sobreviver até que eu consiga um novo emprego. E aí quando você chega na frente da sua supervisora, ela só queria lhe dar uma nova orientação. Ou seja, você passou por um sofrimento por antecipação. Quando veio o gatilho da sua supervisora dizer assim, eu preciso conversar com você, seu monstrinho acionou. Perigo, 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 perigo. E você não olhou para ele para dizer assim, ó, calma, não pira. Calma, vamos primeiro entender o que está acontecendo, vamos ouvir primeiro qual é a situação. Para que aí sim a gente possa saber o que a gente vai fazer com essa informação e o que essa informação significa. Então assim, meu amigo só está para ajudar. Ele só está para nos alertar diante de uma situação que diverge daquele dia a dia, daquele momento, né? E aí ele fica doidinho e a gente só precisa aprender a lidar com ele. E se a gente souber lidar com ele, ele não adoece, né? Como o meu amiguinho de cá que está muito doentinho. Bom, então para isso, gente, a gente precisa não somente fazer todo dia a higiene bucal, a higiene do corpo, a gente precisa fazer uma higiene mental também. A gente precisa de fato dar uma atenção às nossas emoções, tá certo? Eu tenho uma estrutura para falar para vocês de como essas emoções são estimuladas e como isso de fato interfere no nosso comportamento. Ao longo da vida, à medida que a gente vai percebendo o mundo, que a gente vai vivendo as nossas experiências, a gente vai fazendo registros automáticos da nossa memória. É como se a gente tivesse aqui três casinhas, tá? Com uma porta. Eu tenho as minhas memórias neutras, são as memórias que eu uso para registrar, por exemplo, como é que eu realizo a minha atividade. São memórias que não me geram nenhuma emoção. Eu tenho memórias boas, que eu guardo aqui na minha casinha, e eu tenho memórias que são ruins. Consequentemente, quando acontece um gatilho, um estímulo em uma situação, esse gatilho, esse estímulo e essa situação é como se fosse uma chave que vai abrir uma dessas portas. Ou das memórias neutras, ou das boas memórias, ou das memórias ruins. E aí, consequentemente, à medida que essa porta abre, se abre uma portinha de uma memória muito ruim,
Eu posso sentir uma forte emoção e isso pode gerar um curto-circuito. E esse curto-circuito pode obstruir a minha lucidez e a minha coerência, a minha capacidade de pensar, que é a historinha que eu contei aqui para vocês sobre a supervisora. O que é que faz com que o fato de alguém dizer a supervisora quer falar com você lhe gere uma agitação no seu bonequinho da ansiedade? Significa que essa frase abriu alguma portinha aqui da sua memória ruim e, consequentemente, isso gerou um curto-circuito, né? Que deixou o seu bonequinho aqui da ansiedade bem louquinho por conta dessa memória e desse repertório que você traz. Vanessa, mas como é que eu faço para lidar com essas memórias ruins? Para que elas não gerem um curto-circuito e não adoeça o meu bonequinho da ansiedade? O que você precisa fazer é reeditar esses filmes. Quando lhe acontecer alguma situação, por exemplo, vamos entender que lá no passado você viveu uma situação similar. Uma supervisora pediu para falar com você no final do expediente e você foi demitida, tá? E você registrou na sua cachola que esse convite, a supervisora quer falar com você, significa que você vai ser demitido. Você precisa reeditar esse filme. É aquela história da higiene emocional e mental. Eu tenho que olhar para isso e tenho que dizer o seguinte: por que naquela ocasião eu fui demitida? Eu fui demitida porque houve um corte na equipe, eu fui demitida porque eu cometi falhas, eu fui demitida porque aquele contrato encerrou, né? Existem fatores que levaram àquela decisão. Automaticamente eu preciso pensar, todas as situações não serão iguais. Os supervisores falam com a gente por várias razões, para dar orientação, para dar feedback, para avisar sobre uma mudança, para apresentar uma escala. Existem N razões que levam o supervisor a chamar um colaborador para dar uma orientação e que não é única e exclusivamente demitir, entende? Então eu preciso reeditar esse filme na minha cabeça, eu preciso olhar para aquilo que me aconteceu, entender a razão disso para que eu tenha clareza sobre o que vai me acontecer nos outros momentos. Eu posso ser chamada para ser demitida novamente? Posso. Eu só não posso sofrer antes. Eu só vou sofrer se de fato isso acontecer, né? Aí sim eu vou passar pelo meu momento de finalização, que pode ser um luto para mim, porque eu não esperava ser demitida, eu fui pega de surpresa, eu tinha planos. Aí é uma outra história. O que eu não posso é projetar algo que eu nem sei se vai acontecer e considerar que tudo é ruim. E isso é diferente de calcular riscos, tá, gente? Eu posso sim calcular os riscos, mas os riscos precisam ser lógicos. Por que eu tive medo quando a minha supervisora me chamou para conversar? Porque eu imaginei que eu pudesse ser demitida. Aí eu preciso fazer uma autoanálise. Eu cometi alguma falha? Tem alguma coisa que não está alinhada? E aí você já aproveita a oportunidade e pede até um feedback para saber como é que você tá. Bom, eu vou deixar para vocês, a gente está finalizando aqui o nosso momento, e eu vou deixar para vocês algumas receitinhas para que vocês possam lidar melhor com a ansiedade de vocês, tá bom? Vamos olhar primeiro para a nossa ansiedade doentinha. A nossa ansiedade doentinha, ela pode acabar crescendo e virando um monstrinho gigante. Então, eu preciso saber que quando a minha ansiedade ela começar a ficar doentinha, eu preciso trazer para ela alguns remédios, tá certo? Ela está crescendo, ela está ficando gigante, então eu vou cuidar dela. Como é que eu posso cuidar dela? Dando um choque de lucidez na minha emoção. Quando ela estiver lá desesperada, me apresentando uma série de cenários ruins, eu dou um choque de lucidez nela. Isso não faz sentido, isso não tem lógica. Eu posso fazer uma atividade lenta e lúdica para poder trabalhar a minha ansiedade, dar um remedinho para ela. Então, eu gosto de dançar, eu gosto de ir para a igreja, é o meu momento de higiene mental, o meu momento de conexão com Deus, o meu momento de sentido da vida, né? Então isso é um remédio para essa ansiedade ruim. A meditação. Vanessa, eu tenho muita dificuldade de meditar. Coloca no YouTube
meditação guiada, e vai ouvindo a vozinha daquela pessoa, ela vai te dando algumas orientações para você relaxar, respirar. A meditação, gente, nada mais é do que um controle dos pensamentos, uma desaceleração dos pensamentos. Lembra que eu falei sobre o que os pensamentos acelerados podem fazer com a gente? Então a gente precisa dar uma desacelerada. Eu posso ter mais compreensão sobre o que eu estou sentindo, e esse é um grande remédio para o meu bichinho, para que ele não fique dodói. Eu posso superar a necessidade de ser perfeito. A necessidade de ser perfeito, o perfeccionista sofre muito, ele tem uma forte ansiedade, ele adoece a ansiedade dele. Eu posso ter uma consciência crítica, eu posso filtrar os meus estímulos estressantes, eu posso reeditar as minhas memórias ruins, eu posso reciclar minhas crenças limitantes. Tudo isso são remédios que podem fazer com que o meu doentinho ele fique saudável de novo. Eu posso curar a minha ansiedade a partir dessas atitudes, não permitir que ela se desenvolva e se torne um grande monstro para que seja necessário entrar com uma intervenção médica, com medicação. Mas é fundamental que eu alimente a minha boa ansiedade também, tá? Ele precisa ser alimentado de maneira positiva. E aí eu vou dizer para vocês algumas coisas que podem ajudar o nosso monstrinho a ficar saudável. A compreensão sobre a gente, o autoconhecimento, autoestima, autonomia, empatia, educação emocional, gerenciar esses pensamentos acelerados e dar uma desacelerada ajuda meu amiguinho aqui a ficar bem. Proteger as nossas emoções, tomar consciência, estado de presença, nada de ficar com o pé no futuro pensando no que é ruim, bota o pé no presente, vive o momento, viva os bons momentos, esteja presente a cada instante. Claro que a gente pode dar uma viajada no futuro para sonhar, para calcular risco. Claro que a gente pode ir no passado para buscar boas lembranças, para buscar referências de algumas coisas que aconteceram para que a gente não cometa os mesmos erros. Mas dê uma passadinha no passado, dê uma passadinha no futuro, mas nunca jamais fique preso num tempo que não é o tempo presente. Você precisa estar no aqui e no agora. E crie pontes sociais, amigos, família, boas relações. É um excelente alimento para a gente conseguir lidar com o nosso monstrinho da ansiedade. Bom, eu fico por aqui. Eu espero que todas essas emoções tenham feito um efeito sensacional para você, para lhe dar compreensão sobre como cuidar da sua ansiedade quando ela ainda está saudável, para que ela continue se fortalecendo, e sobre como cuidar do seu monstrinho da ansiedade quando ele está doentinho, precisando de cuidados. Eu fico por aqui, que a ansiedade seja muito boa para a sua vida e que ela lhe traga muito sucesso, porque ela pode trazer o poder da ação, o poder da transformação e da mudança de hábito. Muito obrigada pela sua escuta e até a próxima, se Deus quiser.